duelo e cólera. E eu vos digo que quem se enche de cólera contra o seu irmão será condenado no juízo. Palavras em Mateus 5, 22. O duelo obriga. É um acesso de cólera que a criatura humana tem contra o seu irmão quando se deixa dominar pelo orgulho e pelo egoísmo. Há várias manifestações infelizes de cólera que o ser humano tem no seu estágio carnal. Não é somente o duelo. O duelo é uma consequência da cólera. Quantas vezes nós nos deixamos levar por estes sentimentos errados e cometemos atos que nos trazem prejuízo moral e espiritual? O tempo todo, por falta de conhecimentos, estamos brigando contra nós mesmos. É uma luta ferrenha aprender a controlar nossas atitudes e nossos sentimentos, porque temos que nos educar para controlar e para conter a cólera. A raiva prejudica muito mais o seu emissor do que a sua vítima, porque constitui uma insensatez. Quando a cólera determina um crime, um homicídio, o que se encoleriza sofre dano espiritual e moral muito maior do que aquele que sucumbiu sobre a fúria do irado, mesmo que tenha sido gravíssima a ofensa que ensejou a reação do ofendido. A cólera é tão perniciosa que até mesmo na religião as pessoas se esquecem de Deus e traem os princípios da fé, negligenciando o certo, o bem, o amor, a caridade e a paz. Hoje, passando o crepúsculo do 20º século e estando na aurora do 3º milênio, como já estamos, ainda em algum recanto deste planeta, o ser humano mata o seu semelhante sob a alegação de guerra religiosa, como se a guerra e a religião fossem possíveis de se associarem. O significado de cólera é sempre o mesmo em qualquer dicionário: impulso violento contra o que nos ofende, fere ou indigna, ira, raiva, furor e zanga. Imaginemos o que se passa no espírito de um corpo físico encolerizado. Certa feita, teve-se notícia de um homicídio ocorrido por motivo banal. 2 homens jogavam carteado, divertindo-se. Eram velhos amigos. A certa altura, um achou que o outro trapaceava e grave discussão se acendeu entre ambos, levando um a esfaquear o outro. Quando a polícia chegou ao local, encontrou o criminoso em desespero, tentando trazer à vida o seu companheiro, gritando que não quisera fazer aquilo, pois este era o seu grande amigo. Neste episódio, a cólera encegueceu 2 amigos de muitos e muitos anos e transformou-os em tigres enraivecidos. Nós não chegamos a uma atitude homicida, mas muitas vezes, enraivecidos, tomamos atitudes egoístas e até com palavras ferimos ao nosso próximo. Tudo porque não conseguimos controle. Deixamos que os nossos irmãos desencarnados e ainda sem esclarecimentos aproveitem da situação e nos ajudem a cair
mais ainda no erro, e tudo por nossa própria culpa. Os mestres das ciências dizem que a cólera decorre de uma excitação emocional que escapa ao controle do encolerizado, ensejando a hipertensão. Geralmente as pessoas de temperamento forte e consideradas nervosas estão sempre sujeitas a exacerbações emocionais, podendo sofrer morte súbita ou cometer desatinos. Nem sempre estamos preparados para controlar-nos diante de uma situação de terror ou perigo, mas, pelo menos no que se refere à raiva, é conveniente que estejamos, de certo modo, prevenidos, já que nos causa incontrolável emoção de desagrado. O nosso querido Emmanuel, que tantos ensinamentos nos dá através de Chico Xavier, nos adverte que toda emoção violenta sobre o corpo físico é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. O Dr. Emílio Mira e Lopes escreveu o livro Os 4 Gigantes da Alma. São 4 gigantes da alma: o medo, a ira, o amor e o dever. A cólera neste livro está colocada em segundo lugar, após o medo, como sinônimo de ira. A cólera, o gigante rubro, filho do medo, é responsável por grande parte da infelicidade do ser humano. Para esses estudiosos do espírito humano, a cólera é um transbordamento tumultuoso da corrente vital que promove a hipertensão arterial. Mira e Lopes sofreu na própria carne as consequências da Segunda Guerra Mundial, como uma resultante da cólera de milhões de criaturas humanas em mais de 5 anos de confrontação bélica. O Espiritismo, que é o consolador prometido à humanidade pelo Cristo de Deus, vem tentar libertar este nosso mundo deste terrível inimigo que permanece ainda agasalhado no coração ingrato do ser humano, sob a capa de suas emoções, tendo como alimento o egoísmo. É uma pena que, entre os espíritas, a maioria ainda não aprendeu a valorizar os ensinos de Jesus expressos no seu Evangelho. Estamos vivendo numa hora historicamente grave, desperdiçando tempo, realimentando a discórdia e semeando o joio na vinha de luz, como se pretendêssemos retardar a hora da colheita. É conveniente que estejamos com as nossas lâmpadas acesas e bem abastecidas do azeite da prudência. Caso contrário, como nos manter ao resguardo da insensatez da cólera? Como? A necessidade urgente de nos unirmos e colocarmos-nos no âmbito das bem-aventuranças do Sermão da Montanha. É uma questão, como eu poderia dizer assim, uma questão de opção, porque ninguém se deixa envolver pelas claridades do Consolador se não for capaz de se tocar pela sabedoria do Evangelho, procurando assim viver os seus ensinamentos. Entre os diversos pontos já salientados em torno da insensatez da cólera, devemos falar mais um pouquinho sobre isso, mais um pouco. A higienização do espírito, que é responsabilidade particular de cada um de nós.
Para melhor controlar as nossas emoções, é urgente fazer uma revisão profunda do nosso próprio estado de ser, buscando limpar do nosso interior resíduos de hábitos ocultos, de pensamentos que julgávamos sem grande importância na economia do nosso aperfeiçoamento. É que eles continuam ou costumam a ser alimentados pelas chamadas conversações ingênuas ou inocentes, que constituem revitalização de sentidos eivados em uma certa dose de negativismo do erro e da fé. Um dia, todos nós teremos formado no ímã do ser o instinto do certo e do bem. Num certo momento de nossa história evolutiva, todos teremos atingido aquele degrau em que será possível exclamar com o apóstolo: já não sou eu quem vive, o Cristo é que vive em mim. Até lá, precisamos estar com as nossas lâmpadas acesas e bem abastecidas da sensatez. Caso contrário, como vamos nos manter ao resguardo da insensatez, da cólera? Como? Ouvimos muito entre nossos companheiros, bem respaldados nas lições dos amigos da espiritualidade, repetirem que não tem ódio e nem mágoa de Beltrano ou Cicrano, mas é melhor que nos mantenhamos afastados deles. Ainda temos registrado que, enquanto determinada pessoa, de quem já não guarda ressentimento, estiver à frente da instituição que diz amar, lá não irá. Então, não se afastou da cólera. O nome disso é ódio, oculto sobre a máscara do próprio, ou seja, do amor próprio, que também é um sinônimo de egoísmo. O que responderia a essa atitude o Cristo que desceu das alturas pessoalmente para nos convocar à renovação moral e à renovação espiritual? Não ir à instituição em que o outro serve é insegurança e é medo de novos atritos, donde a necessidade de se manter afastado do outro. Por isso que o professor Mirey Lopes declara que a cólera é filha do medo. Se essas pessoas estivessem conscientes de haver deixado uma vaga no coração para Deus, não alimentariam semelhante propósito, procurando higienizar o espírito, atendendo ao apelo do Sermão da Montanha. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto está no caminho com ele. Então não adianta estar correndo do encontro. Vamos sentar, conversar, chegar a um denominador comum. Eu te perdoo, você me perdoa, etc. Portanto, a cólera é uma insensatez ou desequilíbrio emocional. Nada mais triste e desolador é testemunhar entre espíritas a dissensão, o conflito e a incapacidade de conter as próprias emoções, consentindo que elas desandem na cólera. A cólera torna mais longa a estrada da evolução e é incontestável traidora do Evangelho, tentando enodoar aos olhos dos espíritos doentes ou enfermos o espírito do Consolador. Aristóteles, nascido no ano 384 a.C., considerado um grande sábio dentre os seres humanos até nossos dias, e que em seu livro
ética, ele nos diz o seguinte, que as virtudes não se geram nem pela natureza, nem contra a natureza, mas nascem em nós, que aptos pela natureza a recebê-las, nos tornamos perfeitos mediante o hábito de praticar o bem, de pensar no bem e de amar ao próximo. Será que estão enganados todos esses magnatas do saber, tentando nos convencer que o autoaperfeiçoamento é possível? Não estão enganados, porque o Evangelho determina que somos filhos do Altíssimo e que a perfeição nos é destinada. Sabendo que nosso destino é evoluir sempre, então vamos nos esforçar para alcançar a serenidade para a nossa harmonia íntima e roguemos para que Jesus e sua paz estejam sempre junto de nós. Essa matéria foi extraída da revista O Reformador, de dezembro de 1996. Muita paz para todos.